Marcos, vai nos trazendo a palavra pregada. Mais uma porção da palavra, né? Um dia Moisés estava tão cansado e falou: não vou mais, Senhor, não quero ir mais. O Senhor falou: olha, eu vou destruir esse povo e vou colocar um anjo, que o anjo vai com vocês. Moisés falou: não quero o anjo. Se o Senhor não for, nós não iremos. Aí o Senhor, como tinha muita intimidade com Moisés, falou para ele assim: olha, então a minha presença será contigo, e eu te darei descanso. Descanse seu coração nessa noite. Vamos orar pelo Marcos. Estenda suas mãos para cá. Senhor nosso Deus, Todo-Poderoso, queremos te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nós já tivemos aqui de louvar o Teu nome e apresentar, Senhor, nossas canções ao Senhor. E agora, Senhor, nós queremos apresentar o Teu servo que vai nos trazer uma porção da Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Deus, nosso coração está, Senhor, como uma terra molhada, esperando a semente. Pai, agora continue falando conosco, ó Deus, através da Tua palavra, usando o Teu servo. Fala para ele, mostra para ele, Senhor, o Espírito por trás das letras. Porque só as letras, Senhor, não são suficientes. Deus, mostra-nos o Espírito por trás das letras, revela para ele, Senhor. Deus, que Ele possa nos trazer uma palavra do Teu coração aos nossos corações nesta noite. Eu oro por ele, Senhor, eu abençoo ele nesta noite, no nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém? Aplauda o Senhor. Amém, irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, em Efésios, no capítulo 3, do versículo 14 em diante. Efésios 3, do 14 em diante. Boa noite aos irmãos que estão nos assistindo também pelas redes sociais, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Vamos ler então? Efésios 3, do versículo 14 em diante, diz assim: por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Quero fazer mais uma oração. Coloque sua mão no seu coração, em nome de Jesus, para que juntos a gente consiga colocar realmente a nossa vida, nosso coração diante de Deus, para que consigamos reter tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nessa noite. Aleluia, Jesus, te bendizemos, Pai, por esse momento da sua palavra, e te pedimos, Deus, que o Senhor possa nos conceder, Deus, um coração receptível, Deus, como uma terra fértil, Pai, para receber a sua palavra, a fim de que consigamos, Pai, crescer no conhecimento do Senhor. Eu louvo ao Senhor, Deus, por essa oportunidade, porque as oportunidades, Pai, que aparecem diante de nós, Pai, são presentes do Senhor, para fazermos, meu Pai, a sua vontade acontecer, e para nos desenvolvermos, Pai, na nossa vocação, no nosso propósito, no nosso chamado, Pai. E eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nos edificar nessa noite, nos revelar, Pai, as misteriosas porções santas do Senhor, aqui desvendadas, Pai, reveladas, expostas, desdobradas na carta de Efésios, meu Pai, uma carta poderosíssima, que empodera os seus filhos para viver poderosamente na terra, a fim de alcançar o perdido, a fim de testemunhar o seu evangelho de salvação, de poder e de graça, e de grandiosa realidade. Então, Pai, em nome de Jesus, transborde em nós com o seu Espírito Santo, nos faça, Pai, entender a sua vontade nessa noite, para que consigamos, meu Pai, realmente absorver a sua palavra. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Pai. Aleluia. Amém, irmãos?
Acho que todo mundo um dia na vida já leu Efésios. Efésios para mim é uma carta especial demais. Pode dizer que é a minha preferida do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, nessa carta, de repente, é o tempo de mais maturidade dele em suas cartas. Ele já está preso, aprisionado, com a sua vida em relação às suas experiências com Deus no seu ápice. Já teve visões celestiais, inúmeras perseguições, inúmeras realidades vividas por ele, e que fizeram com que ele se tornasse quem ele foi. E em Efésios ele desdobra os mistérios de Cristo, os mistérios que estavam ocultos em Deus, que é o próprio Cristo. Ele foi chamado por Deus para revelar essas realidades. Se nós formos ler os capítulos anteriores, nós vamos ver inúmeros momentos em que ele louva a Deus por essa realidade, por esse mistério, agora revelado para a igreja, para que pela igreja, Jesus e o Espírito Santo possam atuar no mundo. E nessa passagem especificamente, do versículo 14 em diante, nós vamos ver como que nós devemos nos comportar como igreja, como filhos de Deus, como aqueles que foram chamados e que têm uma vocação para desenrolar na terra e revelar a glória de Deus. E no versículo anterior nós vamos perceber que ele diz o seguinte: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Toda a igreja de Éfeso já sabia que Paulo estava diante de uma tribulação, estava aprisionado. E realmente isso é um motivo de muita dificuldade para a igreja daquele momento. Se o grande apóstolo Paulo estava aprisionado por conta de pregar o evangelho, quem sabe aquela igreja também não estava pensando nessa mesma situação. A perseguição pode chegar até nós, já que nós vivemos numa região, numa cidade, num povo cheio de paganismo, onde Éfeso era o centro do paganismo daquela época, uma cidade riquíssima, portuária, que recebia inúmeras religiões daquela época. Então, o povo de Deus com certeza estava com seu coração atemorizado, mas Paulo traz aqui o encorajamento e um momento de calmaria para que eles pudessem entender que esse sofrimento é para a contribuição da igreja e para a glória da própria igreja sendo formada ali. E nós sabemos que Jesus não nos dá uma causa para vivermos à toa. Deus nos dá uma vocação, um chamado especial para que todos nós vivamos e para que experimentemos uma coisa que vai satisfazer a nossa vida, mas também será uma causa, um chamado, uma vocação que vai nos fazer sempre nos ajoelhar diante do Pai. Ele diz no versículo 14 o seguinte: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Nós sabemos que a causa do apóstolo Paulo é revelar as misteriosas realidades agora concedidas para a igreja, que estavam ocultas em Cristo. Ele foi chamado para isso. Essa era a causa do apóstolo Paulo. E diante de uma realidade de dificuldade como essa, em que a igreja se encontrava abatida, entristecida por conta da perseguição contra ele, ele sabia que isso era uma contribuição para que a igreja pudesse se desenvolver, criar maturidade. Então, diante de uma dificuldade como essa, ele sabia que, diante de Deus, diante do seu Senhor, ele poderia encontrar a solução das causas que estavam afligindo a igreja naquela época. E isso é muito especial para que nós entendamos que não existe uma situação na qual Deus nos coloca em que não há solução. E a solução sempre estará diante de nós quando nós nos colocamos de joelhos diante do Pai. O apóstolo Paulo só venceu todas as coisas porque se encontrou diante de toda a sua vida prostrado diante do Pai, porque ele sabia que no Pai, no nosso Senhor, no nosso Deus, no nosso Abba Pai, nós temos o conforto que precisamos, nós temos a direção pontual para o momento especial que estamos por viver, e não há nada que possa abalar aqueles que estão em Cristo Jesus. E uma coisa muito interessante, que para mim se assemelha muito com essa realidade do apóstolo Paulo, é a oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, no versículo 9, diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo,
Mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Jesus sabia da realidade que a igreja estava por viver aqui, nesse século, nesse mundo. E por isso, de semelhante modo, o apóstolo Paulo, ou vice-versa, Jesus agora se encontra numa oração sacerdotal diante do Pai, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, sabendo que diante de Deus, Ele estava por trazer uma nova realidade para o seu povo, para os seus filhos e para os seus irmãos. E essa realidade é a mesma dinâmica que a Trindade experimenta. É um apontando para o outro, é um se assegurando no outro, sabendo que eles estão seguros, porque são um. E Jesus aponta para essa mesma realidade. Jesus diz, para que eles sejam um, assim como nós somos. E nessa mesma passagem de Efésios, o apóstolo Paulo aponta para essa mesma realidade de unidade. Nós vamos continuar lendo aqui e vendo essa realidade dada por Cristo para nós, e que aponta para uma unidade da igreja, que revela Cristo ao mundo, e essa revelação é poderosíssima. Essa revelação é o que nós devemos esperar todos os dias, orar todos os dias, e não somente isso, mas contribuir para que essa realidade nos alcance e aconteça no nosso meio. Isso é especial demais. Então, voltando para Efésios, nós podemos perceber que se existe um lugar seguro, poderoso, santo, para nos encontrarmos diante de uma causa, é diante do Pai, é de joelhos diante do Pai, é de joelhos diante dele, sabendo que nele todas as coisas subsistem, e se ele faz todas as coisas subsistirem, ele trará para mim a solução, o renovo, o refrigério que eu necessito diante da causa que eu preciso de solução. Agora, diante desse versículo salta uma pergunta: qual é a nossa causa? Pelo que nós temos lutado? Pelo que nós temos nos encontrado diante do Pai? Muitas vezes na nossa vida nós nos encontramos diante de uma causa que aos nossos olhos pode parecer difícil demais, mas de repente Deus quer provar o seu coração e a sua fé para trazer para a sua vida realidades que você nunca experimentaria se você não estivesse diante de uma situação dessa. Então Ele levará você a lugares que você nunca experimentou para te fazer viver coisas que você nunca viveria. Mas também, de repente, nós estamos diante de uma situação, de uma causa que não é a causa do Evangelho, não é a causa de Jesus para nós, e isso pode te fazer perder tempo, andar em círculos como o povo de Israel no Egito, e te fazer andar por processos que não valem a pena, e a frustração será óbvia na nossa vida. Então nós temos que estar nesse mesmo lugar, diante do Pai, para encontrar a solução, tanto para o redirecionamento, quanto para o encorajamento para esse novo de Deus que pode estar acontecendo na sua vida, e que nós possamos entender essa realidade. Não somente isso, de nos colocar diante do Pai, mas também nós temos que entender que conhecer o Pai é tudo que precisamos para enfrentar qualquer realidade. O apóstolo Paulo viveu tudo que viveu, Jesus fez tudo que fez, Jesus realizou seus milagres, suas pregações poderosíssimas, se direcionou para o seu propósito, sofreu pelo propósito, foi crucificado, foi morto, foi ressuscitado, é assunto aos céus, e viveu tudo isso porque conhecia o seu Pai. O conhecimento de Deus, o conhecimento de quem nós somos filhos, nos empodera para viver toda e qualquer realidade. Eu não sei vocês, se vocês já conheceram ou tiveram, ou têm a oportunidade de caminhar com pessoas, com homens, com mulheres que sabem quem são em Deus, que sabem que são filhos de Deus. Caminhar com gente assim é especial demais, mas também não é fácil. Mas é especial porque você pode perceber, nós podemos perceber que esses homens e mulheres são encorajados o tempo inteiro, eles são potencializados para viver qualquer realidade, eles não temem o desafio, eles sabem do que estão fazendo, aonde estão, por que estão vivendo, e por isso não temem nada que pode chegar diante deles. Assim como o apóstolo Paulo, assim como Jesus, o apóstolo Paulo viveu coisas semelhantes. O apóstolo Paulo viveu o seu propósito, sofreu pelo propósito,
se encaminhou para o propósito de Deus, sofreu a vontade de Deus, sofreu demais, foi torturado, decapitado, mas ainda não ressuscitou. Ele morreu com a certeza da ressurreição dos mortos, assim como todos os dias nós temos que ter essa certeza. E aqueles que temem ao Senhor, conhecem sua palavra e sabem de quem são filhos, têm essa certeza no coração da ressurreição dos mortos, e por isso não temem a morte, não temem aquilo que pode se achegar diante deles. E os homens que conhecem a Deus, eles entendem essa realidade, e por isso o apóstolo Paulo viveu isso, por isso Estevão viveu essa realidade também, por isso Timóteo foi encarregado por Deus, direcionado pelo apóstolo Paulo, para viver coisas santíssimas e grandiosas. Então, meus irmãos, se nós não sabemos ainda de quem nós somos filhos, ou se essa verdade ainda não foi fundida no nosso interior, se essa verdade ainda acaba sendo somente uma ideia lançada numa palavra, mas não a verdade intrínseca do nosso ser, que nos leva a viver uma coisa grandiosa, nós precisamos repensar nosso devocional, nossa devoção ao Senhor, nossa caminhada, as nossas companhias e até mesmo a nossa crença, a nossa fé. Porque aqueles que vivem em Deus e sabem da sua identidade, sabem que são filhos de Deus, eles estão a todo momento atentos para aquilo que pode aparecer diante deles, sabendo que essa barreira, essa oportunidade, esse desafio é para contribuição daquilo que Deus está para fazer na sua família, na sua cidade, no meio do seu povo, em toda a terra. Porque a vida com Jesus começa pequenininha as coisas, mas se nós entendemos a dinâmica de Deus, nós podemos o tempo inteiro nos encontrarmos numa realidade de potencialização, de multiplicação, porque Deus confunde as coisas sábias desse mundo com coisas louquíssimas. E eu e você somos chamados para viver essas realidades, realidades que são para confundir aqueles que não foram alcançados ainda, para que sejam alcançados. Amém? Então, continuando, versículo 15: de quem toma o nome de toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Eu quero tomar a liberdade para ler outra versão, essa versão é a King James, só esse versículo 15, que diz assim: do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Assim como eu disse, né, nós temos que procurar andar com pessoas que sabem de quem são em Deus. E a paternidade, aqueles que sabem de quem são filhos, que conhecem a paternidade, ela aponta para uma realidade grandiosíssima. No versículo 16 diz: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então, o conhecimento da paternidade de Deus, a nossa identidade aponta para uma capacitação, aponta para uma concessão de Deus, para nos dar poder, fortalecimento no Espírito Santo, do nosso homem interior, para que do interior fluam as águas vivas de Deus, para vivermos as realidades do reino de Deus, e assim, para que vivamos dignamente o Evangelho que nos foi proposto a viver. Meus irmãos, é poderoso demais entendermos quem somos em Deus, mas nós temos que entender também que aqui mesmo em Efésios, no capítulo 6, diz que existe os principados, as potestades, os dominadores que atuam nas regiões celestes contra nós para nos impedir de viver o propósito de Deus. E nós, em Cristo Jesus, por meio daquilo que Cristo nos deu, temos a autoridade, a capacidade, o fortalecimento, enfim, as virtudes para não somente batalhar, combater, mas vencer as nossas dificuldades. E eu acho que a nossa luta diária deve ser para conhecer essas realidades santíssimas de Deus. E a nossa caminhada é a respeito disso, conhecer o Senhor, conhecer aquilo que Ele nos deu, conhecer seus fortalecimentos, as coisas que Ele tem para nos dar. Então, diante da realidade da palavra de Deus, as nossas fraquezas se tornam oportunidades para que Deus nos capacite. Diante de uma situação de conflito na nossa família, nós podemos encontrar uma oportunidade das chaves de destravamento de Deus, para que salvação aconteça, para que reconciliamentos possam ser vistos, enfim. O cristão, ele deve caminhar sempre encontrando uma oportunidade. Aquilo que você disse, Jota, no louvor, foi uma confirmação
para esse momento. Um cristão não deve regredir em relação às oportunidades que aparecem diante dele, mas ele deve sempre abraçar as oportunidades, mesmo que ele não se sinta capacitado, mesmo que ele não se sinta em dia, para que o Espírito Santo se aperfeiçoe nele, para que o Espírito Santo seja evidenciado, para que de nós não venha ter nada, mas para que de Deus venha ter tudo, venha ser tudo, venha ser exposto tudo. Amém? Aleluia? Amém? Continuando então, versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Eu não sei vocês, mas esse versículo para mim, essa passagem na verdade, do capítulo 14 ao versículo 20, do versículo 14 ao 21, é uma sucessão de realidades que nós podemos experimentar. É quase como um efeito dominó. Se nós conhecemos a nossa paternidade em Deus, nós somos equipados com fortalecimento e virtudes para caminharmos em direção ao nosso propósito. E também, em Deus, nós vemos revelado em nós o amor. Só que não é o amor que o mundo prega, o amor reciclável, em que eu me relaciono com qualquer pessoa e o amor, eu te amo, e eu faço e aconteça por você, acaba numa situação de conflito qualquer que aparece diante de nós. O amor de Jesus é o amor que enche qualquer realidade e que faz qualquer realidade ser transformada. O amor de Jesus enche o coração do homem e aponta esse coração por uma eternidade, uma coisa que nunca se acaba. E esse amor é o amor que capacita os santos a viverem todos juntos. Aqui no versículo 18 diz: a fim de poderdes compreender com todos os santos. É só por meio do amor que nós podemos conseguir compreender com todos os santos, mas também com os santos. Com todos os santos. Eu não estou falando a respeito somente do presbiterianismo, porque diante de Deus, diante do julgamento, do tribunal de Deus, nós não vamos estar, nomeados como cristãos presbiterianos, cristãos de inúmeras denominações, mas nós vamos estar nomeados como cristãos de Tamonte. Então, é somente por meio do amor que a unidade pode acontecer. E se nós formos ler a respeito de amor na Bíblia, um exemplo especial e mais claro que nós temos é Coríntios 13. Então, nós temos que absorver essa realidade de que com todos os santos eu posso ter o quê? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo. Então, somente na nossa roda, no nosso círculo de amizade ou de contato ou religioso, nós podemos ter algumas porções da revelação do conhecimento de Deus, mas não todo o conhecimento. Então nós temos que entender que esse amor nos aponta para uma realidade de comunhão que subjuga, que ultrapassa nossas compreensões de relacionamento, de comunhão, de compartilhar a vida. E é especial demais quando nós estamos em comunhão com outras realidades, porque isso vai treinar o nosso caráter, isso vai mudar o nosso jeito de pensar e a nossa humildade, isso vai trabalhar em nós coisas que precisam ser trabalhadas. Olha para a gente ver uma coisa interessante, diante das cartas de Paulo. Paulo agora está lidando com a carta de Efésios. A carta de Efésios é uma carta que tem muito mais virtudes da igreja, que Paulo exalta, do que coisas ruins para Paulo corrigir. Se a gente for ler a carta de Coríntios, já é o contrário. Eles eram poderosos, manifestavam os dons de Deus com exatidão, com poder demais, mas eram carnais demais também. E o apóstolo Paulo foi chamado para se mover nessas igrejas com suas diferenças, com suas maneiras de se manifestar, com suas maneiras de viver como igreja, de estar em comunhão. Mas tudo isso trouxe o que para o apóstolo Paulo? Crescimento, desenvolvimento, maturidade, compreensão do amor de Deus, uma poda no seu caráter. Não somente o apóstolo Paulo, muito mais como exemplo, nós temos Jesus Cristo, que nos chamou não somente judeus, mas chamou fariseus, como o apóstolo Paulo, chamou zelotes, que eram homens raivosos, que usavam a força do seu braço para fazer a vontade de Deus acontecer.
chamou publicanos, andou com prostitutas, esteve no meio dos fariseus, chamou Nicodemos, que infelizmente não aceitou a vocação, o chamado, andou com os ricos, com os pobres, e ele se manifestou e viveu no meio daqueles que eram diferentes. A igreja é a comunidade dos diferentes que foram chamados para andarem em unidade, independente dos seus pontos de vista, para que Cristo seja tudo em todos, não que eu seja em mim, no meu irmão, mas se Cristo seja em mim, para que Cristo seja no meu irmão também. Eu vi um videozinho curto hoje, em que um pregador disse que nós fomos criados não para olhar para nós mesmos, por isso nós, se não tivesse espelho, nós nunca conseguiríamos olhar para nós mesmos, porque nós somos criados para olhar para os nossos irmãos. Nossos olhos estão sempre apontados para aquilo que está diante de nós, e na maioria das vezes o que está diante de nós é o nosso irmão, são os nossos irmãos, e de repente são os nossos irmãos que nos confrontam, que nos tiram da zona de conforto, e nós temos que pensar que isso é uma oportunidade grandiosa para a maturidade, para o desenvolvimento, tanto para mim quanto para ele, amém? Então, em amor, é somente em amor que nós conseguimos experimentar as realidades santas da comunhão, e essa comunhão aponta para uma realidade grandiosa, que diz, no versículo 19, o seguinte, vou ler o versículo 18 novamente, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Aqui no versículo 19, a palavra plenitude, na sua tradução em grego, quer dizer preenchido ao máximo, até a borda, até transbordar. Então, se nós queremos receber a porção santa de Deus e vivermos coisas grandiosíssimas, nós temos que estar expostos numa realidade que nós não estamos acostumados, diante dos santos, diante do povo de Deus, esparramados em tamanhos, esparramados na nossa região, no nosso Brasil, e nós temos oportunidades como essa, todos os dias, no nosso celular, nas nossas caminhadas na nossa cidade, de criar laços, de criar relacionamento com pessoas que nós nunca, de repente, teríamos ideia de experimentar realidades, mas que vão contribuir para a nossa vocação, para o nosso chamado, para que a plenitude de Deus seja vista em nós. E se nós formos ler Romanos, no capítulo 8, se não me engano, a criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus, mas não são não é qualquer filho, é os filhos maduros, de Deus que compreenderam essa realidade de comunhão profunda, de comunhão que excede o meu querer, que excede o meu entendimento, que excede a minha compreensão, e que de repente até mesmo excede a minha teologia, que até mesmo excede a minha zona confortável, porque isso é glorioso demais. Eu fico pensando, a igreja, fazendo uma conjectura, a igreja de Coríntios misturada com a igreja de Efésios, imagina só que coisa que poderia acontecer, não é mesmo? No começo, de repente, conflitos poderiam ser vistos demais, mas com o Espírito Santo, trazendo a paz, apaziguamento e as virtudes que ele sempre produz, imagina quanta virtude não poderia ser vista ali, imagina quanta coisa grandiosa não poderia ser experimentada ali, troca de dons. O apóstolo Paulo fala em suas cartas, se não me engano, Gálatas ou Colossenses, que ele ansiava estar no meio da igreja para tocar alguma palavra de conhecimento, algum dom, alguma palavra profética, e nós temos que nos encaminhar diante da realidade da comunhão, almejando coisas como essas, trocar aquilo que eu tenho, trocar as minhas experiências, trocar os meus dons, trocar as minhas virtudes com o meu irmão, para que juntos possamos parecer mais com Cristo, porque nós somos pequenos Cristos. Eu carrego uma porção de Jesus, o Jota carrega outra porção, e eu caminhando com ele posso experimentar uma porção de Jesus que eu não tenho, ele caminhando comigo pode experimentar algo de Deus que ele não tem. E isso é grandioso, isso é especial demais, isso é santo, isso é muito especial. E para finalizar,
nós temos agora aqui a finalização da oração do apóstolo Paulo para a igreja. E ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, se nós queremos experimentar essa infinitude de poder, nós temos que entender que é através de nós que isso pode ser visto, realizado. Mas não é a respeito de nós, é a respeito daquilo que Ele já fez, é a respeito daquilo que Jesus fez por nós naquela cruz e nos concedeu uma realidade grandiosa, que cabe a nós todos os dias buscarmos experimentar, desenvolver, praticar essas realidades, para que, por meio da igreja, a glória de Deus seja evidenciada. Amém? Vamos nos colocar de pé para fazermos uma oração, todos juntos? Era essa palavra que Deus, essa passagem que Deus colocou no meu coração, e eu louvo a Deus por esse momento, por essa oportunidade, e que nós possamos desenvolver essa realidade do corpo de Cristo, experimentar, ler toda a carta de Efésios, nos inspirar em tudo aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus, que atua por meio do Espírito Santo nessa dinâmica de comunhão da Trindade, e que nós possamos, por meio do relacionamento do corpo de Cristo, experimentar essas virtudes santas derramadas em nossas vidas. Amém? Aleluia, Jesus, te louvo por essa noite. Eu te bendigo, ó Pai, pela sua graça maravilhosa, pelo seu poder santíssimo que opera em nós, e apesar de nós, independente de nós. Eu te louvo, Pai, pela eleição, pela predestinação, pela santificação e pela perseverança, Deus, que o Senhor coloca no nosso coração para podermos viver a sua vocação, a vocação que o Senhor colocou no nosso interior. E eu oro, Deus, para que esse desenvolvimento de realidades que os seus filhos podem experimentar no Senhor, possa a nós, Pai, ser dada essas realidades todas, Deus, para que vivamos dignamente da vocação que o Senhor nos chamou, antes mesmo de sermos gerados no ventre materno. Obrigado, Pai, porque todos os nossos dias foram contados pelo Senhor, e todos eles, Pai, o Senhor trouxe provisão, trouxe crescimento, trouxe revitalização, unção, Pai, e aleluia ao seu nome por isso, e te louvamos, Pai, e eu peço, Deus, que a sua igreja possa receber do Senhor aquilo que eles precisam, e que em Ti eles possam estar prostrados sobre Jesus, as suas promessas, eles possam estar assegurados, e que diante do Senhor, eles possam, Pai, se prostrar, se ajoelhar, devolvendo, Pai, toda a honra e glória ao Seu nome, Jesus, e também, Deus, entregando a Ti toda a partícula de existência, de anseio, de querer, de sonhos do Senhor, porque se nós prostrarmos toda a nossa vida, toda a nossa existência, todo pedacinho de existência nossa, Pai, nós sabemos que no Senhor, essas partículas, essas realidades, meu Pai, estão asseguradas, seguras, no lugar santo e precioso, e assim, Pai, eu oro, colocando diante de Ti o nosso coração, entendendo, Pai, que muito mais o Senhor tem para nós, e peço por capacitação, por iluminação do Seu Espírito Santo, todos os dias, para que possamos entender essa realidade santa, vindo do Seu Espírito Santo, por meio da Sua palavra. Amém, Jesus. Aleluia. Dê uma salva de palmas a Jesus, amém?